E vamos falar sobre pirâmides etárias, que é o assunto da nossa aula sobre a transição demográfica, certo? Falei de algumas coisas com vocês sobre a taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo, mantidas constantes as taxas observadas na referida data. O que quer dizer isso, Alcio? Traduz para nós. Significa que a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, que segundo a OMS é de 15 a 49 anos. Pega-se o número de crianças que existe naquela determinada região que você quer fazer essa sondagem, divide pelo número de mulheres em idade reprodutiva e aí você tem um número de filhos, da média de filhos por mulher, que no Brasil está em torno de 1,5 filho por mulher, certo? Falamos sobre as teorias demográficas, falamos da teoria de Malthus, né, que o Malthus tinha uma preocupação, ele falava que a população crescia num ritmo bem acelerado, o crescimento populacional crescia num ritmo geométrico, enquanto que a produção de alimento num ritmo aritmético, né, bem mais lento. Então, por conta desse crescimento da população e o ritmo de crescimento da produção de alimentos, segundo Thomas Malthus, ia chegar um determinado momento que muitas pessoas teriam fomes, teriam doenças e crises sociais e acabariam morrendo. Então ele falava para ter um controle de natalidade. Falei isso na outra aula, certo? A teoria de Thomas Malthus ela perde sentido quando tem a mecanização do campo. Como eu falei para vocês, que nós temos a capacidade de produção de alimentos de 10 para alimentar 10,5 bilhões de habitantes. E nós temos 7,6. Então, a capacidade de produzir não é o problema. Então, são outros problemas sociais aí que a gente ainda precisa consertar. Aí falei que ia mandar o PowerPoint com as imagens para vocês, como essa aí, por exemplo, que faz a sondagem da população e o crescimento populacional. Enquanto isso, a gente consumindo os recursos, né, do nosso planeta, ia chegar um momento em 2025 com 8,5 bilhões nós não teríamos mais planeta Terra. Mas fique tranquilo que já tem expedições aí indo para colonizar Marte. Logo, logo que teremos especulação imobiliária em terrenos em Marte. Seja os primeiros, que não vai ter ruas asfaltadas. Então, se você comprar antes, quando você... Pode ser um negócio, você compra terreno em Marte, e aí quando Marte, planeta, e aí quando você tem toda a evolução, né, todo o desenvolvimento da região, quando o Extra, um shopping, né, inaugurar ali do lado da sua residência, seu terreninho, você vende, ganha uma grana. E aí você compra no planeta melhor, né? Porque Marte, pelo que eu vejo, vai ser a periferia ainda, né? Não vai ser o lugar, né? Eu acho que Plutão, que não é planeta, aí tem outro nome, então vai ser talvez... A periferia vai ser Plutão, com certeza. Vamos voltar aqui. Falamos da teoria neomalthusiana, o que os caras falavam? Os países subdesenvolvidos, eles são subdesenvolvidos porque as famílias são gigantescas. Então, como as famílias são grandes, a população é gigante nesses lugares, aí eles não têm dinheiro para investir em outras coisas, porque tem que fazer hospitais e escola, investir em educação e saúde, porque nasce muita gente, tem muita criança para ir para a escola. Se controlar a natalidade, se controlar o número de crianças, se controlar o nascimento, aí esse país vai se desenvolver. É uma teoria meio maluca que cai por terra quando a gente vê que a população norte-americana é maior que a do Brasil, né? E eles estão melhor que o Brasil. Então não é o número de gente, né? O grau de investimento é o contrário, que os norte-americanos estadunidenses estudam mais que os brasileiros. A gente precisa ver isso aí direitinho. É óbvio que tem uma coerência em tudo que eles falam, porque a gente vê muitas famílias trabalhando em lixões, que foi um assunto ontem aqui do programa do Alce. Lixões que tem aí, foi prorrogado aí para que as cidades tenham até o final de 2021 controlado o número de lixões. Não pode ter mais lixão a céu aberto em cidade nenhuma do país. O prazo foi prorrogado até 2021. Lembrando que era até 2014. Depois a gente fala aí. Eu posso dar uma aula sobre isso aí, né? Sobre
a evolução aí das exigências ambientais e de que as cidades fizeram e quantas do Brasil ainda tem lixões, né? É um bom assunto. Aí falei da teoria reformista, que fala justamente o contrário, né? Que é o chamado de marxista. Não, pelo contrário. Se você dar educação, investir em educação, a própria família vai fazer o controle, o planejamento familiar. Então, essa teoria se contrapõe a outra. Eu estou só pincelando esse assunto porque tem na outra vídeo que eu fiz aqui na rádio, está lá no Facebook com o tema teorias demográficas ou transição demográfica, certo? Porque hoje eu só vou falar disso aqui, ó. Pirâmides etárias. O que são, professorais? Pirâmides etárias são indicadores populacionais que são representados por meio de gráficos. Por que meio de gráficos? Isso aí permite uma análise da dinâmica populacional de um determinado lugar. Pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um país, pode ser o planeta. E essa pirâmide etária, ela é bem detalhada porque ela segue faixas etárias, as idades, e também por sexo. Por exemplo, quando eu falo em faixa etária, ela é dividida assim, ó, de 0 a 19 anos, as pirâmides etárias vão trazer o número de jovens desse país. Os adultos de 20 a 59 e os idosos acima de 60. Lembrando que a gente passou por uma reforma da Previdência e vai ter uma alteraçãozinha aqui já no próximo censo demográfico para as pirâmides etárias. Que aí os idosos vão ser acima de 65 anos, certo? E aí nós vamos ter uma mexida aí na estrutura da pirâmide. Mas basicamente, pirâmide etária é isso aí, ó. Não tem segredo. Ó, a pirâmide perfeita. Presta atenção no que eu vou falar. Quando vocês verem na prova uma pirâmide perfeita, ou seja, um gráfico como esse, com uma estrutura de pirâmide perfeita, estamos falando de um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, melhor dizendo, que a base é gigantesca, ou seja, nasce gente pra caramba, mas olha a ápice da pirâmide, o topo da pirâmide, né? Tem poucos idosos. Do lado direito aqui, nós temos aqui são mulheres e aqui os homens, certo? E aí você tem aí a estrutura de uma pirâmide de um país em desenvolvimento, certo? Por isso que a gente chama de pirâmide jovem essa aí. Quando a gente pega um país em desenvolvimento, para vocês terem uma ideia, eu peguei essa pirâmide etária porque é de Moçambique, tá ligado? Vocês sabem que eu gosto de Moçambique. Essa é uma estrutura de 2001. E eu vou trabalhar com vocês na próxima atividade, sobre pirâmides etárias de um país, mas de 2001 e a última que esse país estiver representado, certo? Para a gente avaliar se houve crescimento, se houve algum tipo de planejamento familiar, beleza? A pirâmide envelhecida, aí são dos países mais desenvolvidos. Você tem uma base menor, ou seja, já tem um controle de natalidade, já nasce menos. Você tem o meio da pirâmide com bastante adultos e uma população mais idosa aqui. Olha só como está a ápice da pirâmide, o topo da pirâmide. Tem bastante idosos, não é isso? Pensa um país como esse, que o Brasil está entrando numa estrutura como essa. Aí você pensa que você tem uma previdência que é a parte de baixo que mantém a parte de cima. É o que foi utilizado pelo governo para justificar a reforma da Previdência. Nascendo menos e o povo envelhecendo mais. Por quê? Porque a saúde melhorou, mais acesso à saúde, tem mais acesso à educação, então há um planejamento familiar melhor. Porém, você vai tendo falta de mão de obra em determinado momento, certo? E a pirâmide rejuvenescida, que é essa aí, que reflete o que? Uma recuperação das classes etárias. Olha, observa que começou a dar uma aumentada aqui na base da pirâmide, na última linha ali, ó. Ou seja, começou a haver a necessidade de que crianças nasçam para que possa manter uma população mais idosa. Essa é a estrutura da pirâmide dos países como Japão, Itália, a própria França estão buscando aí de alguma forma
acelerar esse processo aí por conta que a pirâmide estava ficando quase invertida. E a pirâmide invertida é complicado para qualquer nação. Beleza, senhoras e senhores? Essa era a proposta da aula de hoje, falar só sobre pirâmides etárias. Então você vai ver lá no Facebook do Alcebiades Nino, eu explicando o PowerPoint que vai para vocês aí, certo? E vocês que estão aí na rádio,